Vamos falar hoje sobre a tributação dos dividendos distribuídos. A cobrança do imposto sobre dividendos, que hoje é isento na sua distribuição, é peça fundamental ao projeto de governo federal, visando aliviar a carga tributária sobre empresas, enquanto ao mesmo tempo torna o imposto de renda das pessoas físicas mais progressivo, alíquotas proporcionalmente maiores para rendas mais altas. Foi isso que declarou recentemente à imprensa a porta-voz do Ministério da Economia, Vanessa Raal Canado, assessora especial do ministro Paulo Guedes. Segundo ela, a tributação de dividendos é peça fundamental da reforma, não só do ponto de vista da arrecadação, mas como uma questão redistributiva. Acho, pessoalmente, que é um erro. Isto é um erro, é um engano. As pessoas falam sobre tributação de dividendos, esquecendo-se que o Brasil já tributou dividendos no passado. Então, basear toda a tributação de dividendos como sendo uma peça fundamental da reforma tributária, sim, realmente é de espantar, né? Porque o Brasil já tributou dividendos durante muitos anos e lá atrás, em 1995, quando terminou a tributação de dividendos, só terminou porque se aumentou a tributação da pessoa jurídica. Então, basear toda a capacidade redistributiva da arrecadação tributária na tributação de dividendos é um flagrante erro. Isso é discurso de quem não entende tributação. Aliás, como disse muito bem o ex-ministro Delfim Neto, reforma tributária devia ser coisa tratada por tributaristas, não por economistas, porque economista não entende de imposto de renda. Isso eu posso dizer com certeza, porque eu tenho muitos que são meus clientes. São economistas de altíssimo nível, mas de imposto de renda não entendem patavina. Então eu continuo achando que é um erro esse discurso de tributar dividendo é para agradar o pessoal da esquerda, porque eles não entendem a forma que o Brasil tributa resultados e acham que o Brasil trata os capitalistas de uma maneira benéfica. Não é verdade. A empresa no Brasil já paga 34% de imposto de renda e contribuição social sobre lucro, mais o PIS e COFINS. Hoje, se você for somar tudo que as empresas pagam de imposto e comparar com a receita ou com o lucro, chega perto de 50% ou mais por cento sobre o lucro que a empresa gera. Então, vamos devagar. Basear a reforma só na tributação de dividendos é simplesmente um mero arremedo. Fazer o que se fez no Brasil nos últimos 40 anos. Sempre se falou de redução de carga, e a carga só aumentou. Haja vista a tributação de pessoa física, que está mais de 100% defasada da tabela de imposto de renda de pessoa física. Ou seja, todos os anos o imposto de renda de pessoa física aumenta. Por quê? Porque a tabela não é reajustada. Então as pessoas que têm reajuste de salário passam a pagar mais imposto, porque não é descontada a inflação. Então, a discussão da reforma tributária, a meu modo de ver, está indo por um caminho meio que não é realmente o grande problema brasileiro. O grande problema brasileiro é redução de burocracia, facilitar a vida do empresário, facilitar a vida de todo mundo, redução da burocracia. Isto aqui é importante. Agora, o governo, em determinado momento, passou a dizer que a reforma tributária não vai reduzir imposto. Por que não? Por que não se faz uma reforma tributária realmente que seja uma reforma? Para fazer reforma tributária, para deixar a carga tributária como está, é preferível não mudar. Porque pelo menos a bagunça já está organizada. Então, vamos falar sério. Temos que fazer uma reforma tributária com redução de carga tributária sim. Se tiver que aumentar um imposto aqui ou ali, tudo bem. Mas o objetivo geral é redução de carga tributária. Senão, para que fazer reforma tributária? Então, é por aí que é a minha visão desse assunto. Acho que as propostas que tem hoje no Congresso, são duas propostas de reforma,
e a do governo, que ainda não está lá no Congresso, se for pelo caminho só de aglutinar, somar coisa para manter a mesma carga, não vamos fazer reforma alguma, vamos piorar o que já existe. Ministro Paulo Guedes, tributar dividendos, aumentar PIS e COFINS para 11% ou 12%, reduzir ou eliminar deduções na pessoa física, realmente equipara a tão esperada reforma a meros arremedos de aumento de carga tributária, igual ao que se fez nos últimos 40 anos. O senhor tem dito, acertadamente, que é preciso redistribuir. Então, por que não se termina com as isenções tributárias? O serviço público brasileiro paga imposto de renda sobre 30%, 30%, 40%. O restante é tudo pendurucários que, na hora que foram criados, foram isentados do imposto de renda. Ora, por que uma pessoa do setor privado, se ganhar 50 mil reais, vai pagar imposto de renda sobre 50 mil reais, ao passo que se ele for um funcionário público, dependendo de onde ele estiver, ele vai pagar imposto somente sobre 30% de 50 mil. Ora, se o senhor acabar com as isenções, já vai haver um aumento substancial de arrecadação de imposto de renda sem subir a carga tributária. Ou seja, acabar-se com a isenção, dando tratamento igual para todos. Fica aí uma dica para a reforma tributária. Já que se quer fazer uma reforma tributária verdadeira, vamos acabar com as isenções que várias categorias aqui no Brasil têm e que deveriam, para ser uma coisa democrática, todos pagariam igual.